Hey, hello, how are you doing? Fine? So here we go on the simple past today. Yes, simple past or simple past if you prefer. American people normally say past and European or British people normally say past, right? But no difference. So we go on our simple past, and before we start, antes de começarmos, thank you very much for being participating of my social project Estudar para Alimentar. It is a fantastic news, right? And if possible, please share, compartilhe, share this material, this social project course, the link on Hotmart with your colleagues, family, friends, neighbors. Então, por favor, compartilhe o link no Hotmart, o vídeo explicando o projeto, né? Enfim, o que você puder fazer para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e assim, together, juntos, together, we impact. A gente vem impactar ainda mais pessoas. Por ter chegado até aqui, parabéns. Simple Past, ou Simple Past, já é basicamente a reta final do nosso material introdutório, igual eu comentei no final do último vídeo. Então nós não teremos, imagino eu, grande dificuldade ou talvez grandes desafios para enfrentarmos nas próximas páginas, porque o mais difícil é entender todo o conceito da língua inglesa e toda a estrutura, né, por trás da base do pensamento do idioma inglês, bem como os fundamentos gramaticais, até aqui conseguimos. Então, no Simple Present, nós entendemos o que são os verbos auxiliares. Agora nós aplicaremos a mesma lógica ao verbo auxiliar did, que é o verbo auxiliar do passado simples. É até mais fácil porque no presente simples temos dois, o do e o does, né? E no simple past temos apenas um, o did. Então basta aplicar o did para todos os sujeitos, respeitando as regras já explicadas, né? Lembrando, quando que eu usarei um verbo auxiliar? Usarei um verbo auxiliar quando tivermos uma frase cujo verbo principal não seja nem to be e nem modal. Se porventura o verbo principal for to be, aplico as regras gramaticais do to be. Se for modal, as mesmas regras gramaticais do to be, assim são para o modal. Aquela coisa da inversão do verbo com o sujeito, ou o not junto ao verbo para negação, etc. Né? Falando então de simple past, iniciarei o material com vocês, lendo aqui a definição. Teremos one, two, three pages of explanation, 3 páginas de explicação com alguns examples right here in the end, bem aqui no final, né? And then we're going to have, 4, né? Tem uma outra parte com exemplos interrogativos. Depois teremos um short text, um texto bem curto, short text, para praticarmos esse simple past. E depois, 3 questions about the short text, 3 questões sobre esse texto curto, né? 3 questions about the short text. And then we're going to have more 2 questions, okay, about grammatical changing, ou mudança gramatical. Very similar to what we did in the simple present. And then we have a vocabulary text, a vocabulary exercise here, and we finish with the daily activities in the past, right? Esse vídeo então farei até aqui, daily activities in the simple past, as mesmas daily activities that we had in the simple present, but now translated in the simple past. Depois disso, no próximo vídeo, teremos o there plus to be, algo rápido também, muito útil, vale muito a pena. E depois o vocabulário. Então teremos, na parte final do nosso material, vocabulário sobre house and family, rooms in the house, family vocabulary e textos para leitura. Ok? Obviamente, essa parte de textos para leitura será um vídeo à parte. Então nós temos esse vídeo agora e provavelmente mais 2. O próximo para falarmos de there plus to be, house vocabulary and family vocabulary, rooms in the house, family vocabulary. E no vídeo final, os textos para leitura, ok? That's the plan. Esse é o plano. So let's get on it. Vamos avançar então on the simple past. E lembrando, né? Qualquer question, any question, qualquer dúvida, here, talk to me. I'm here to help you on practicing English, alright? That's the plan. You can talk to me every day, ok? Podem falar comigo todo dia, no problem. E lembrando também, aqui abaixo de mim, temos um espaço em branco onde eu coloco a lousa. Então, quaisquer anotações aí serão feitas. Sem mais delongas,
let's get on our material. Simple past. Em inglês, o tempo verbal simple past ou simple past é utilizado para expressar hábitos ou ações que aconteceram no passado e não voltarão a acontecer. Eu já mencionei isso. Existe, então, um entendimento de que o passado simples é aquele conjunto de ações ou aquela ação, né, que tem um quando e onde. Um when, que é quando, e o where, que é onde. Aí nós temos as WH words. Da última aula vimos, algumas aulas atrás, vimos as palavras WH. WH words. Então, no caso, when, quando, ou where, onde. Bem similar ao simple present, porque o que vimos como definição do simple present é que é um tempo verbal para expressar hábitos ou ações que acontecem no dia a dia. Agora, hábitos que aconteciam não acontecem mais, ações que aconteceram e não estão acontecendo, não voltarão a acontecer. Logo, não existe uma conexão entre o passado e o agora, entre o passado e o presente, ok? Vamos repetir as frases. Repeat, please. I liked her very much. Repeat. I liked her very much. I liked her very much. Very good. Liked, passado do verbo like. We traveled alone. We traveled alone. We traveled alone. Nós viajamos sozinhos. Imagine um contexto em que a viagem tem uma data, né, tem um quando, e provavelmente um where, um onde também. Então, não precisei falar aqui, mas no contexto seria dito. Então, na semana passada nós viajamos sozinhos. So we say, we traveled alone last week, semana passada. I liked her very much. Ao dizer I liked her very much, quer dizer que eu não gosto mais. Então é a ideia de um passado que está concluído. Não é um passado que diz que eu gostava e ainda gosto. Ok? Primeira dica de pronúncia aqui. O sufixo ed. Então, o sufixo ed é um sufixo que, no geral, né, indica passado dos verbos regulares. O verbo regular é aquele que na sua forma base, né, não se altera muito quando colocado no passado. Existem alguns verbos que são, por exemplo, o verbo please, que é o verbo agradar, né, ou bem como o verbo like, que é o verbo gostar. Sim, please também é um verbo. É o verbo agradar. Então, I am pleased. Eu estou grato, satisfeito, né, satisfeita. I am pleased to meet you. Estou grato, estou agradado, grato, satisfeito em conhecer você. I am pleased to meet you, for example. Então, são verbos regulares. Existem aqueles que são irregulares. Por exemplo, o verbo see, que significa ver, né? O passado simples de see é só. Então, exemplo, eu te vi ontem. I saw you yesterday. Então, é muito mais fácil os verbos regulares, porque basta colocarmos ed, né, do que os irregulares, porque aí temos que memorizá-los. Na regra geral, todo e qualquer verbo no passado tem que ser memorizado, porque não existe um padrão, né, para dizer se esse verbo será regular ou não. Então, na dúvida, pratique e memorize o máximo de palavras possíveis. Lembrando também, há dois passados para os verbos em inglês. Um é o passado simples, que é o que nós veremos aqui, e mais à frente, né, em outros materiais, vocês verão o passado particípio. O passado particípio do verbo, né, em inglês é aquele passado particípio, ou seja, é aquela conjugação verbal usada em tempos perfeitos, como present perfect, past perfect ou future perfect, tanto o perfeito simples quanto o perfeito contínuo, né, e também usado na voz passiva. É muito comum. Em português, vocês também usam os verbos particípios na voz passiva. Por exemplo, a verdade é falada regularmente. Então, a verdade é falada. Então, falada, particípio de falar, né? Então, eu falo, eu falei, eu tinha falado. Então, tem até uma regra que vale a pena lembrar. Em português, verbos conjugados na frente
de ter e haver são, no geral, particípios, né? Justamente por essa questão de voz passiva. Mas, enfim, então, sem querer me alongar muito, então no Simple Past nós temos essa questão de verbos regulares, que são aqueles que terminam com ed, e verbos irregulares, aqueles que têm outra forma. Falando dos que terminam com ed, qual é o som do ed? Porque muito aluno pensa, eu tenho que ler, eu tenho que falar liked, pleased. Não, totalmente errado. O som do ed é t. Então eu falo a palavra que está antes do ed, então coloco o som dele. Por exemplo, like. Like é gostar. Eu falo like, liked, liked. É claro que com o tempo fica mais suave essa pronúncia, né? Então, repeat. Liked, liked, liked. Segundo caso ali, traveled. Repeat. Traveled. Tem travel, que é viajar. Travel. Traveled. Traveled. Repeat. Liked. Liked. Traveled. Liked. Traveled. Liked. Traveled. Pleased. Pleased. Tem please, pleased, pleased. Ok? Então, em geral, essa é a regra. É claro, poxa, ainda não tenho esse domínio da pronúncia. Então, vá, fale, saiba que é errado ler, né, o ed. Mas, se ainda não consegue, tudo bem. Né? O importante é a mensagem ser passada. Mas coloque como objetivo melhorar a pronúncia dia a dia, ok? Para isso, eu sempre digo, me mandem áudios, lendo as frases, praticando, porque aí eu posso ajudar na pronúncia, ok? Bom, vamos avançar. I liked her very much. We traveled alone. Formas de uso. No simple past, pode ser usado na afirmativa, negativa e interrogativa, e para tanto deve se observar. Então, bem similar ao simple present, temos uma estrutura gramatical que permite tanto a afirmação, quanto a negação, quanto a interrogação. No caso da afirmativa, então, formado pelo sujeito mais passado do verbo principal. Então, lembrando, eu já falei isso aqui, né? Qual é o verbo que é conjugado? É o verbo principal, porque verbos secundários são falados, escritos no infinitivo. Né? Então, o passado simples do verbo principal, sendo que é necessário observar se o verbo é regular ou irregular, aquela coisa do ed ou não ed. E assim saberá a sua conjugação. Verbos regulares são formados, né, pelo acréscimo das partículas de e ed nos verbos. Por que de? Porque tem verbo que termina com e. Então não precisa colocar um outro e. Por exemplo, o verbo move, moved, ou até mesmo o próprio please, que virou pleased. Né? Se o verbo terminar em vogal mais y, recebem ed. Exemplo, I played video game. Se o verbo terminar em consoante mais y, troca-se por ied. Exemplo, she tried to write a book. Então vamos repetir esses exemplos. Ó. Perceba que eu tenho aqui uma letra A, que é uma vogal, mais Y, AY. Então apenas coloco o ed. Repeat. I played video game. I played video game. Very good. Repeat. I played video game. I played video game. Temos ali embaixo agora, she tried. Yeah, repeat. She tried to read, to write. Write, que é o verbo escrever, né? She tried to write a book. She tried to write a book. Repeat. She tried to write a book. She tried to write a book. Vamos repetir as 4 frases dessa página. Lá em cima. Eu gostava muito dela. Repeat. I liked her very much. I liked her very much. We traveled alone. Repeat. We traveled alone. We traveled alone. I played video game. I played video game. She tried to write a book. She tried to write a book. Okay? Very good. Next page. Próxima página. Se o verbo terminar em consoante mais vogal,
consoante, ou seja, perceba que temos aqui um verbo que termina com 3 letras na ordem de consoante, vogal, consoante. Então, a isso aqui chamamos de regra CVC. Por que CVC? Porque C de consoante, V de vogal, C de consoante. Então, a regra CVC, verbos no passado simples, na regra CVC. Sendo que a última sílaba é tônica, dobra a última consoante mais ED. Para saber se a última sílaba é tônica, basta falar a palavra que você perceberá. Se o som for mais forte na última sílaba, aí dobraremos a última consoante. Por exemplo, prefer, o verbo preferir. Repeat. Prefer, prefer. No verbo preferir, fica mais tônico falar fer do que pre. Prefer, prefer, prefer. Ok? Essa é a ideia. Prefer. Então, nesse caso, eu dobrei a letra R. Preferred, preferred. Eu não estendo a letra em si, o som da letra, né? Mas é uma regra de escrita, né? Consequentemente, gramatical. E o som do ED, mesma coisa. Preferred, preferred. Repeat, repeat. Preferred, preferred. You preferred the blue shoes. Repeat. You preferred the blue shoes. Você preferiu os sapatos azuis. You preferred the blue shoes. You preferred the blue shoes. Ok? Se o verbo terminar em E, apenas o D. Então, repeat, please. They arrived yesterday. Arrive, o verbo chegar. Repeat. They arrived yesterday. They arrived yesterday. They arrived yesterday. Okay? They arrived yesterday. Very good. Verbos irregulares variam quanto à escrita, então não tem uma regra, temos que memorizá-los. Então leremos aqui exemplos. Ó. They wrote, temos aqui, né, logo à frente, passado do verbo to write, por exemplo. Repeat. They wrote letters to my friends. Então, no inglês mais americanizado, o T com aquele som de R. They wrote letters. Ou they wrote letters. Letters. Né? They wrote letters to my friends. Eles escreveram cartas para aos meus amigos. They wrote letters to my friend. Lembrando, eu já falei isso em outros vídeos. Apareceu uma palavra nova, pausa o vídeo, anota. Por exemplo, aqui, wrote. Wrote é passado de write. Se você já conhecia write, que é o verbo escrever, mas não conhecia wrote, coloque no caderno aí no glossário, né, nessa área de vocabulário que você certamente tem. Coloque lá, wrote igual passado do verbo write. Tá? E copie as frases, por que não? Estamos aqui para aprendermos. E o conhecimento é construído a médio e longo prazo. Então você recebe muitas informações, pratica essas informações quantas vezes for possível, e essa prática excessiva transforma essas informações em conhecimento, e aí você começa a usá-las naturalmente, ok? So repeat. They wrote letters to my friends. Very good. Let's go on the second phrase. She paid the bills yesterday. Repeat. She paid the bills yesterday. She paid the bills yesterday. Então, paid, passado de pay. Né? PicPay, por exemplo. Não, não é propaganda, é só um exemplo. She paid the bills yesterday. They wrote letters to my friend. She paid the bills yesterday. I knew, passado de know. Atenção ao som. I knew to do the tests. I knew, eu sabia. I knew to do the tests. I knew to do the tests. Eu sabia fazer os testes. I knew to do the tests. Okay, I knew. Next phrase is they met. Met, passado de meet. Nice to meet you. Passado de meet, met. They met my sister last week. They met my sister
last week. They met my sister last week. Next phrase. My boss broke, passado de break, broke. My boss broke her arm. My boss broke her arm. My boss broke her arm. That's terrible, huh? Então, broke, passado de break. Our brother told the truth about you. Our brother told the truth about you. Our brother told the truth about you. Então, nosso irmão, our brother told, passado de tell. Our brother told the truth about you. Okay? That's the point. Esse é o ponto. Next page, próxima página. Negativa. Ao formar essas frases negativas no simple past, é necessário acrescentar o verbo did, então verbo auxiliar did, mais not. Atenção! Verbos auxiliares são usados para negar ou interrogar. Todos os verbos que não, aí eu coloquei que não, é na verdade que não são, né? Que não são to be e nem modal verbs. Eu já expliquei, mas é sempre bom batermos nessa tecla. Então, verbos auxiliares são usados para negar ou interrogar todos os verbos que não são to be e nem modal verbs. Então, já vimos na última aula quais são os modal verbs. Vale a pena você revisar no vocabulário do caderno, porque é vocabulário, então tem que treinar, né? Exemplos. Repeat. The teacher didn't help the students. Repeat. The teacher didn't ou did not. Então, a contração de did not é didn't, ok? The teacher didn't help the students. Repeat. The teacher didn't help the students. Okay? Second phrase. She didn't paint her house. Repeat. She did not paint her house. She didn't paint her house. Okay? She didn't paint her house. Next phrase. Sorry, but I didn't open your email. Imaginando que essa ação de não abrir o e-mail tem um quando, um momento específico. Então, em um contexto real, a frase seria Sorry, but I didn't open your email yesterday. Eu não abri o seu e-mail ontem, semana passada, hoje. Então, é em um momento específico, ok? Sorry, but I didn't open your email. Ok? Very good. Lembrando, treinem a pronúncia das frases, leiam em voz alta e me mandem áudios lendo as frases aqui no WhatsApp ou de repente nas social medias que I help you with your pronunciation, ok? Next. My daughter didn't do her homework. Repeat. My daughter didn't do her homework. My daughter didn't do her homework. Very good. Next. They didn't mind to live in that apartment. They did not mind. O verbo mind é ligar ou dar importância. Ligar no sentido de pensar a respeito, né? Então, they did not mind to live in that apartment. Repeat. They didn't mind to live in that apartment. Very good. We did not visit that beach. Repeat, please. We didn't visit that beach. We didn't visit that beach. We did not mind, okay? We didn't visit that beach, all right? Questions? Questions? Perguntas? No? Então vamos aos exemplos interrogatives. Então vimos, assim, na negativa, né? Perceba que o verbo sempre inalterado, né? Eu já expliquei isso lá no Simple Present. Quando eu faço uso do verbo auxiliar, eu não altero o verbo principal. É por isso que em Simple Present e em Simple Past, a alteração dos verbos, em geral, se dá em frases afirmativas, né? Porque nas frases afirmativas eu não uso o verbo auxiliar, ok?
Então, havendo uso do verbo auxiliar, eu não altero o verbo principal. Interrogativas. Repeat. Did she wash her car last week? Repeat. Did she wash her car last week? Did she wash her car last week? Did she wash her car last week? Interesting. Did she wash her car last week? Okay. Did the boy pay for the ticket? Vamos aqui. Did the boy pay for the ticket? Did the boy pay for the ticket? Did the boy pay for the ticket? Did she start to write that book? Did she start to write that book? Did she start to write that book? Where? Where did you buy my sunglasses? Where did you buy my sunglasses? Tell me, please, where did you buy my sunglasses? Where? Where did you buy my sunglasses? What did you have for lunch? What? What did you have for lunch? Tell me, please, what did you have for lunch? What did you have for breakfast? Café da manhã, or for dinner? Jantar? Did they play bowling? Did they play bowling? Did they play bowling? Eles jogaram. Did they play bowling? Bowling. Boliche. Okay. Questions? No? Good. Então vimos aqui exemplos de frases afirmativas, interrogativas e também negativas. Então aqui, ó, exemplos de frases afirmativas, negativas e interrogativas. So affirmative, negative and interrogative. Vamos ao textinho e depois exercícios. Eu farei a leitura 2 vezes, então prestem bastante atenção à pronúncia. Depois pausem o vídeo, treinem a leitura. Se for o caso, me mandem áudio lendo o texto, que eu ajudo com a pronúncia também, assim que eu ouvir o áudio, ok? Então, let's go. Lembrando, ao mandar o áudio, se eu ainda não te conheço, me mande o seu nome, assim eu posso adicionar com o nome, ok? Será um prazer. It's gonna be a pleasure. Thank you. Então, let's go. One autumn evening, Charles and Beth went to the theater. They attended a play. The play started at 7. Charles and Beth enjoyed the theater. After the play, Charles and Beth walked together in the park. They walked beside the lake. The moon was bright. They talked about their future. When Charles and Beth went home, their children were not asleep. They waited for Charles and Beth to return. They were excited to hear about the theater. Charles told the children about the play. Then Beth put the children to bed. Charles and Beth were very tired. It was a good night. One more time. Mais uma vez, attention on our pronunciation. Okay? One autumn evening, Charles and Beth went to the theater. They attended a play. The play started at 7. Charles and Beth enjoyed the theater. After the play, Charles and Beth walked together in the park. They walked beside the lake. The moon was bright. They talked about their future. When Charles and Beth went home, their children were not asleep. They waited for Charles and Beth to return. They were excited to hear about the theater. Charles told the children about the play. Then Beth put the children to bed. Charles and Beth were very tired. It was a good night. Agora vamos traduzir o texto. One autumn evening. Em outono, noite, ou seja, em uma noite de outono, Charles and Beth went to the theater. Charles e Beth went, passado de gol, foram para o teatro. They attended a play. Attended, eles assistiram.
participaram de uma peça, assistiram a uma peça. The play started at 7. Play, peça de teatro, também, né? Além de ser jogar, brincar, iniciar, tocar, música, o filme, né? Play também é peça teatral. The play started at 7. Charles and Beth enjoyed the theater. Então, Charles e Beth curtiram, aproveitaram o teatro. After the play, depois da peça, Charles and Beth walked together in the park. Charles e Beth caminharam, walked, caminharam, andaram juntos no parque. They walked beside the lake. Eles caminharam beside, ao lado de um lago, de um lake, um lago. The moon was bright. A lua estava brilhante, brilhosa, brilhante, né, iluminada. The moon was bright. A lua estava brilhosa, né? They talked about their future. Eles falaram sobre o futuro deles. They talked. Eles falaram about their future. When Charles and Beth went home, quando Charles e Beth foram, passado de gol, né? Foram para casa, their children were not asleep. Os filhos ou as crianças deles não estavam, passado aqui do verbo to be, ó, were not asleep. Não estavam sonolentos. They waited for Charles and Beth to return. Eles esperaram pelo Charles e a Beth para retornarem. Então, eles esperaram pelo retorno, né, dos pais. They were excited to hear about the theater. Então, eles estavam empolgados, animados para hear, para ouvirem sobre o teatro. Charles told the children about the play. Charles told, passado de tell, ele contou às crianças sobre a peça. Então, then, Beth put the children to bed. Beth put, colocou as crianças na cama. Charles and Beth were very tired. Charles e Beth estavam muito cansados. It was a good night. Foi uma boa noite, ok? Let's go on the questions. Vamos às perguntas. Let's go on the questions. Question number 1. What did Charles and Beth attend? So what did Charles and Beth attend? Tell me, me diga. What did Charles and Beth attend? So they attended, okay? They attended. O que eles assistiram? They attended a play. Very good. They attended a play. They attended a play. Fantastic. What time did it start? What time did it start? The play started at 7. So, what time did it start? The play started at 7. Perceba que na frase afirmativa eu mudo o verbo. Attended, started. Já na pergunta não, porque eu uso o verbo auxiliar. Attend, tá vendo? Start, ok? Legal. Antes de ouvir a minha resposta da 2, pause o vídeo, tente responder no seu caderno, ok? 2. What did Charles and Beth do after they left the theater? Left é o passado do verbo leave. Então, no caso aqui, left, passado de live. Leave é sair de um lugar, deixar o lugar. Então, a pergunta é, what did Charles and Beth do after they left the theater? O que o Charles e a Beth fizeram? Eu vou traduzir o do no passado porque eu tenho o verbo auxiliar, né? Então, did do, na verdade, é fez. Então, o que eles fizeram depois, after, depois que eles saíram ou deixaram o teatro? Tell me, what did Charles and Beth do after they left the theater? After the play, Charles and Beth walked together in the park. Charles and Beth walked together in the park. So we can say this. So number 2.
They walked together in the park. Okay? They walked together in the park. And what did they talk about? What did they talk about? Sobre o que eles falaram? About. Referente a qual é o tema do assunto. Qual é o assunto? Não o tema, qual é o assunto? Então, what did they talk about? They talked about their future. Falaram sobre o futuro deles. Ó. They talked about their future. Repeat. They talked about their future. Okay, number 3. Who waited for Charles and Beth to return home? Quem? Who? Quem esperou pelo Charles e a Beth para retornar para casa? Who waited for Charles and Beth to return home? Very easy, essa é fácil. This is very easy. So, their children. Os filhos deles. Their children, okay? Let's confirm. So, their children weren't asleep. They waited for Charles and Beth to return. Okay? What did Beth do? What did Beth do? O que a Beth fez então? What did Beth do? So, Beth put the children to bed. Então, depois que o Charles contou sobre a peça, Beth, okay, put the children to bed. Very good. So, we say here, Beth put children to bed. A palavra bed significa cama. Então, colocou as crianças para a cama, ok? Let's go on the next exercise. Próximo exercício. Okay, you remember, você lembra? You remember this exercise. We have the affirmative phrase, and we have to transform into negative, into question, into WH. But the WH depends on the word that is underlined. Repeat, underline. Yes. Underline significa sublinhar. Então, underline igual sublinhar. So, let's work on this. Vamos trabalhar nessas aqui, né? So, the first phrase is, the moon was bright. Repeat. The moon was bright. A lua estava com brilho. Brilhosa, né? The moon was bright. Okay, tell me, how, como, de que forma? How do you transform this phrase into a negative phrase? Como que você transforma, então, essa frase em uma negativa? Então, primeira coisa é entender que é verbo to be, modal, ou outro verbo. Porque se for to be ou modal, eu não preciso dos auxiliares, no caso aqui o did, que é do passado simples. Você identifica um verbo modal na frase? No. E o verbo to be? Yes, very good. Was. Was é o passado simples, singular do verbo to be. Se for plural, were. Okay? Então, number 1 fica the moon was not bright. Ótimo. A lua não estava brilhando. That's the negative. The moon was not bright, or wasn't. Se preferirem, podem falar wasn't, no lugar de was not. The moon was not bright. How do you transform this phrase number 1 into question? Question. So we have to, so we say, was, okay, the moon bright? So remember that when we talk about a verb to be, we need to invert. We need to invert the verb to be with the subject. Então vamos trocar o verbo to be com o sujeito. We need to invert the verb to be with the subject. Okay, so was the moon bright? Was the moon bright? Então, was the moon bright? Okay, that's the point. How do you put this in a WH question? Como é que eu faço agora uma WH? Eu tenho que criar uma pergunta cuja resposta seja o que está underlined, o que está sublinhado. Então, no caso, the moon. Então, a pergunta óbvia que eu posso fazer aqui é: o que estava com brilho? O que estava brilhoso, brilhosa? Então, a pergunta é: what was bright?
Resposta: the moon. Ok? What was bright? O que estava com brilho? What was bright? The moon. Very good. E agora uma tag question. I just repeat the phrase. Apenas repito a frase, ok? I just repeat the phrase. In this case, this phrase is affirmative, so the tag question is negative. The phrase is with the verb to be, so I put a question with the verb to be. So, the moon was bright. Was, posso falar contração, né? Wasn't it? Eu posso usar a contração, ou se eu quiser manter uma gramática mais organizada, ou mais formal, né? Was it not? Então, lembrando, se eu não tiver a contraction, a contração, eu preciso inverter o verbo com o sujeito. O not sempre em terceiro lugar, tá? Igual na afirmativa negativa, olha aqui, ó. The moon was not. Então, sujeito, primeira posição, verbo, segunda posição, not, terceira posição. Na pergunta, verbo, primeira posição, sujeito, segunda posição, not, também na terceira posição. Porém, se eu tiver a contraction, uma vez que eu uni, eu não separo. Então, é por isso que na contração, o not fica antes do sujeito. Ok? Então, você escolhe uma gramática mais completa, was it not. Uma gramática informal, wasn't it. Ok? Let's go on to number 2. Vamos ao número 2, ao number 2. They talked about their future. Eles conversaram sobre o futuro deles. They talked about their future. Então, como eu coloco this phrase number 2 into negative? Do I have here a verb to be? A modal verb or another verb? Verb to be? No, we don't have because talked. O verbo talked, conversou, falou, não é to be. Não faz parte dos modais, logo, eu preciso de auxiliar para negar e perguntar. Então, they did not talk. Quando eu uso o verbo auxiliar, não altera o verbo principal. They did not talk about their future. Eles não conversaram sobre o futuro deles. They did not talk about their future. Question. Did they talk about their future? Perceba que eu coloquei o auxiliar e depois a frase, né? Não altera o verbo principal devido ao uso do auxiliar. Did they talk about their future? Did they talk about their future? WH. Temos aqui sublinhado their future. Qual é a pergunta? What is the question that I can make to get this answer? Então, qual é a pergunta que eu posso fazer para conseguir essa resposta? Their future. Pergunta é sobre o que eles falaram. Então, do que? Ou qual é o assunto? Né? O que eles falaram a respeito? Alguma pergunta nesse sentido. De forma simples fica what did they talk about? Repeat. What did they talk about? O que ou do que eles falaram, aí eu escrevo o verbo no infinitivo, porém eu traduzo no passado devido ao auxiliar. Então, do que eles falaram a respeito ou sobre. Né? What did they talk about? What did they talk about? Sobre o que eles falaram? What did they talk about? Their future. Resposta: their future. Temos depois tag question. Basta então repetir a frase. They talked about their future. A frase sendo afirmativa, a tag é negativa. A frase está estruturada com o passado simples, não é verbo to be, não é modal. Então, a tag question é did they not? Ou, se quiserem usar a contração, didn't they? Vocês escolhem uma gramática mais completa, did they not, ou uma gramática informal, didn't they, ok? They talked about their future. Did they not? They talked about their future. Didn't they? Ok? E aí, questions? Perguntas? Questions? No. Very good. Congratulations. Vamos ao vocabulary quest. Vocabulary exercise. Repeat, please. Excited. Excited. Yes.
excited, and children, children, about, walked, walked, were, started, not, park, autumn, ok? Então pause o vídeo e tente escrever o texto completando, colocando a palavra no gap, no espaço correto. E aí, depois, escute a minha correção, ok? E aí, conseguiu? Escreveu? Treinou? Tentou? Vamos ver se acertou, hein? One autumn evening. Em uma noite de outono, Charles and Beth went to the theater. They attended the play. The play, a peça, started. The play started at 7. Charles and Beth enjoyed the theater. After the play, Charles and Beth walked together in the park. They walked together in the park. They walked beside the lake. Eles caminharam ao lado do lago. They walked beside the lake. The moon was bright. They talked about their future. When Charles and Beth went home, their children were not asleep. Their children were not asleep. They waited for Charles and Beth to return. They were excited. To hear about the theater. Charles told the children about the play. Then Beth put the children to bed. Charles and Beth were very tired. It was a good night. E aí, acertou quantas? Todas? All of them? Very good, fantastic. Now, of course, you are a very intelligent person. Congratulations for you, right? Very good. Vamos agora à nossa última parte do Simple Past. Então, a tradução daquelas daily activities que vimos no Simple Present para o passado. Lembrando, né? Então, treina a pronúncia, me manda áudio lendo, faça frases com essas palavras, ok? E me mande áudio com as frases também. Quanto mais praticarmos, melhor. Lembrando que essa parte de conversação via WhatsApp ou social medias é free, é um bônus que você tem. Então, eu faria uso, porque praticar, falar, é sempre a melhor forma de se desenvolver. Então, para fechar a aula de hoje, repeat. Woke up. Got up. Ou got up. Stood up. Drank water. Washed my face. Brushed my teeth. Took a shower. Had breakfast. Faltou a letra T, went to work. Passado de go. Went to work. Worked. Had lunch. Went to school. Studied. Played. Practiced exercise. Atenção à letra X. Hein? Practiced exercise. Went home.
Had dinner. Had dinner. Talked to friends and family. Talked to friends and family. Watched movies. Series. Watched movies. Series. Listened. Listened. Eu não falo T. Listened to music. Listened to music. Went to sleep. Went to sleep. Went to sleep. All right? Yes, people. Very good. We finished here our simple past. Congratulations for you for being studying hard and practicing, right? On the next videos, we advance on more a little grammar and vocabulary, okay? So we're getting on the final part. Fantastic. God bless you and your family so much. Ok, Deus abençoe você e sua família muito. And see you on the next video. Okay, bye bye.